Vamos lá? Então, saímos do tênis de quadra, passamos pelo badminton, agora chegamos no tênis de mesa. Tá? Menor raquete, menor bola e outros implementos e, consequentemente, outra dinâmica de jogo diferenciada dos outros dois esportes anteriores, que faz parte desse complexo todo de esportes com raquete. Tá? Então, vamos dar prosseguimento. Primeira história da modalidade, isso aí também vale ressaltar que está na apostila de vocês acompanham isso lá. Tá? Esse contexto histórico tem a ver com todo esse procedimento dos esportes com raquete. Né? Os asiáticos também têm domínio desses esportes. Foi levado ali para os ingleses para lá, com tênis de campo, tênis de quadra. Consequentemente, depois eles diminuíram esse espaço todo e deram prosseguimento ao tênis de mesa, tá bom? O início dele foi na Inglaterra, tênis de mesa, ou outros chamam de ping-pong, tá? Tênis de mesa no Brasil, está na apostila, e tem tênis de mesa no Amazonas. O Amazonas é um grande polo. Quando você pega o ata do esporte nacional, nós temos aqui, foi distribuído para a região norte, isso tem a ver com biotipo, isso tem a ver com a história do esporte naquele estado. Nós temos o tênis de mesa está incluso nisso, e a ginástica, tá? E também o remo. Aí não temos ainda a hegemonia. Belém tem um remo muito superior ao nosso, tá? Pela história do remo do estado, que também foi trazido para cá pelos ingleses. Vamos lá. Por volta da segunda metade do século XIX, o tênis de mesa começa a nascer na Inglaterra através de estudantes universitários e também por militares ingleses. Os militares, eu já falei isso aqui, eles, na Europa, os ingleses dominaram muito, principalmente ali os asiáticos, e dali em diante eles, quando iam para as guerras, eles levavam isso, e os atletas jogavam isso em restaurantes lá, no camping deles lá, e consequentemente os asiáticos viram aqui, jogavam com raquetes grandes, e depois eles diminuíram esse implemento. Tá? Jogando de maneira improvisada, a gente poderiam ser como livros, tá? Isso não acontece muito, vocês vão ver muito isso na escola que eu trabalho, tá? Os meninos jogam com a mão, quanto menos espera, eles botam as mochilas ali no meio e estão jogando na mesa com a mão, tá? Pedaço de madeira, eles executam muito isso na escola, vocês vão ver isso. Tá? Bem como uma raquete feita com papelão, tripa de animal, usada pelo, e por aí vai, tem mil formas de utilizar isso. Vocês podem utilizar uma folha de compensada, você pode fazer inúmeras raquetes para você dar iniciação. Aí você vê algumas fotos antigas do implemento, né, ainda lá no século passado. O jogo foi primórdio do tênis de mesa, foi lançado por John Jackson em 1891, chamado de Gossamer. Está aí a foto com a raquete e com a rede. Tá? E foi usado isso aí durante muito tempo. Tá? Então, depois eles implementaram a cortiça nas raquetes, né, para dar efeito na bola, que só a madeira não dava. Hoje essas raquetes nós temos vários tipos de raquetes e várias situações de jogo. Vamos lá? Bem no finalzinho do século XIX, mais precisamente em 1898, um maratonista aposentado inglês chamado James Gibb, ao retornar de uma viagem de negócio dos Estados Unidos, trouxe em sua bagagem para a Inglaterra bolinhas de celulóide de brinquedos. Imaginou que com essas bolas o antigo jogo de bocina poderia ganhar algo a mais. Por aí em diante foi dado prosseguimento do jogo, para que hoje basicamente ele é um esporte olímpico, então, executado basicamente em todos os continentes, então por aí vai. Tá? Pode ir. Ouvindo a bola sendo golpeada por raquetes ocas de cabo longo e feita de pergaminho, né, pele de carneiro, simplesmente associou-se os sons produzidos pela bola na raquete e na mesa com as palavras ping-pong. Então daí surgiu o nome ping-pong. Você vai ver muito isso ainda, se usa muito essa terminologia, né? Jogar ping-pong, quando na verdade o nome mesmo é tênis de mesa. O ping é o som que imita a mesa quando a bolinha quicava, é um som mais aberto, e pong
mais fechado, quando era produzido, quando a bolinha batia na raquete. Então, daí veio a terminologia ping-pong. Prossegue. Dib submeteu esse nome ao seu amigo John Jacques, fabricante de produtos de esporte, né? E registrou então o nome do esporte, e mais tarde os direitos foram vendidos para uma empresa, Parker. Esta empresa passou então a fabricar em larga escala o equipamento de jogo, e com isso o ping-pong virou mania, né, virada no século XIX. Ok? Então, isso é um pouco da historicidade desse esporte tão dinâmico que é o tênis de mesa. Aí você vê algumas imagens, né, de 1902, né, eles executando. Tá? Aí também, possivelmente uma tribo africana, né, jogando tênis de mesa. Em 22, na Inglaterra, através de pai e outros veteranos, formaram uma associação de ping-pong. Contudo, eles estavam legalmente impedidos de usar este nome, pelo fato de já ser registrado como uma marca pela empresa. Então, utilizou outro nome, daí até chegar na situação do tênis de mesa. Pode ir. O Código das Regras acabou se tornando a base para as regras internacionais do nome tênis de mesa, né, que é o nome oficial dado hoje. Em 26 foi criada a Federação Internacional de Tênis de Mesa, né, em Berlim, na Alemanha, entidade que é responsável pelas modalidades até hoje. Tá? Então tem as regras oficiais, tem as normas oficiais, você não pode encostar na rede, não pode tocar na mesa. Então, tem todas umas regras básicas do tênis que a regra pré-estabelece toda a fundamentação desse processo. Com a criação da Federação Internacional em 26, o esporte passa por algumas modificações. Um exemplo foi o estabelecimento de regras, né? E em Londres foi realizado o primeiro campeonato de tênis de mesa. E daí em diante ele foi tendo uma dimensão fora de série. Prossegue. Em 52, o Mundial já estava na sua 19ª edição, pois era praticado anualmente, e marcou a primeira competição no mundo asiático, disputado em Bobaim, na Índia. A partir de 57, os campeonatos mundiais passaram a correr de 2 em 2 anos. Hoje, em média, esses campeonatos mundiais dessas modalidades, eles, por categorias, né, de mirim, infantil, juvenil, então, tem várias categorias, eles fazem de 4 em 4 anos, tá? Um ano não olímpico, tá? O ano das Olimpíadas, em média, não tem essa competição, as competições dos esportes coletivos, voltados para o tênis, dos esportes de raquete, tá? E daí ele foi se popularizando e foi se massificando, as mídias, tá? O marketing foi utilizando isso tudo, os quadrinhos e por aí vai, e o esporte vai tomando uma proporção gigantesca no mundo. Isso é interessante quando você estuda o marketing esportivo, né? Essa dimensão que é dada, né? O esporte ele tem esse elo de qualidade de vida e de saúde, né? Tem vários exemplos aí, né? Em várias modalidades que utilizam o esporte como massificação de determinada sociedade. O Palmeiras fez isso com a Parmalat, ganhou o título brasileiro aqui, para botar os laticínios aqui no mercado, que quem mandava era a Nestlé no Brasil, e eles conseguiram quebrar essa patente da Nestlé praticamente no território nacional, que mandava nos laticínios, e por aí vai, né? Então usa o esporte para diversificar, né? Usou uma mídia fora de série, né? Que foram aqueles os mais antigos aqui, eu acho que lembram, que foram aqueles bonequinhos, né? Na mídia, então chamou a atenção das crianças, né? Com os laticínios, com os iogurtes e por aí vai, tá? E abocanhou o mercado mesmo nacional. Vamos lá. Em 77, a Federação Internacional, né, recebeu do COI o reconhecimento do tênis de mesa como modalidade esportiva, na década de 70. Em 88, 11 anos após ser reconhecido no COI, o tênis de mesa entrava nos Jogos Olímpicos de Seul. E daí por diante permanece até hoje. Como eu falei, os asiáticos têm o domínio desse esporte. Tá? E
vai ser muito difícil alguém tirar deles isso aí. Pode ir. Desde a estreia do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos, o esporte só cresceu e em todo o mundo. Atualmente, a Federação Internacional de Tênis de Mesa tem mais de 124 associações filiadas em todo o mundo. A China é o país com maior tradição no esporte desde a década de 80. Os asiáticos mandam isso aí, China, Coreia, Japão. Então, daí pode esperar que medalha de ouro, prata e bronze fica entre eles. Dificilmente um outro país vai ter o domínio disso. Coisa de 5, 6 anos atrás, conversando com um atleta de tênis de mesa, ele foi passar uma temporada na China. Ele ficou encantado com as horas que esses atletas treinavam. Ele falou que não tinha condições de um brasileiro chegar nem aos pés dele. Ela tem 8, 9, 10, 12 horas por dia. Então, isso já desde a escola eles fazem isso. Então, é muito difícil. A massificação no país do tênis ficou uma coisa assim, fora de série. Seria o futebol aqui pra gente, é o tênis de mesa para eles. Então, massificou, ficou muito mais fácil deles jogarem. Vamos lá. Aí você vê algumas fotos de tenistas famosos, né, que ganharam Olimpíadas, ganharam o Campeonato Mundial. Então, todos são olhando puxado ali, não tem jeito de você competir com ele. A maestria que ele tem na execução desses movimentos. Pode ir. Aí os ingleses também trouxeram isso para o Brasil, né? Aqui em Manaus também foi trazido por eles, tá? Desembarcou no Brasil e começou a se desenvolver por volta de 1905 em São Paulo. Em 1912 foi dado o início das competições organizadas na cidade de São Paulo, né? O Vitória Ideal Clube, que foi o campeão. E daí ele foi tendo um prosseguimento, uma continuidade a nível nacional. Em 38, o tênis de mesa aqui no Brasil passou por altos e baixos. 2 anos mais tarde, em 40, era inaugurada a primeira mesa de tênis no Brasil pelo Clube Atlético da Fazenda Estadual. Em 41, a antiga Associação de Ping-Pong passou a ser Federação de Tênis de Mesa. Foi também nesse ano em que começaram a surgir os torneios regionais e nacionais de tênis de mesa. Então, na década de 40, já começaram a ter os campeonatos regionais e, consequentemente, os campeonatos nacionais de tênis de mesa. Hoje tem todas as categorias, inclusive de veterano, tá, no tênis de mesa. Pode ir. Em 42, o tênis de mesa deu seu grande passo. O atleta carioca, como De Vicente, Neves, Ferreira e com os outros paulistas foram sendo os campeões nacionais, né, campeões regionais. Aí teve, né, até a criação da CBD, né, isso aí foi ainda no regime militar, né, a CBD ela abrangia todos os desportos, né, e se não me falha a memória, em 74, depois de Munique, foi 72, mas depois da Olimpíada, na Copa do Mundo de 74 na Alemanha. Então já houve esse desmanche, porque havia uma reclamação muito grande por parte dos presidentes dos esportes não tradicionais, que a maior divisão ia para o futebol, tá? E daí em diante criou-se a CBD, foi extinta a CBD, por um projeto de lei do governo federal, e foram criadas as federações das mais variadas modalidades esportivas, né? Para ver se havia uma divisão mais igualitária na distribuição financeira desses esportes. Então aí foi extinta a CBD e, consequentemente, criou-se a Federação Internacional de Basquete, Voleibol, Handebol e por aí todas elas foram sendo criadas. E a do tênis também não foi diferente. Tá? Prossegue. Em 47, devido aos esforços de Vicente, o Brasil participava do Sul-Americano de Mar del Plata na Argentina, conquistando o 3º lugar. Em 54, depois de alguns sucessos em competições continentais e mundiais, o tênis de mesa no Brasil ficou entre os 10 melhores do mundo. Infelizmente, a CBD passou a cortar a verba por esse esporte, alegando falta de condições financeiras. No tênis não foi diferente dos outros, tá? Isso aí estamos falando da década de 50, tá? Então, isso aí ainda perdurou até a década de 70, meados da década de 70, que foi em 74 que foi extinta, né, a CBD. Então, daí
foram criadas federações, aí já houve já uma divisão mais unânime para os esportes não tradicionais, né, no Brasil. Pode ir. No Mundial de Pequim, na China, em 61, o brasileiro Kubirici Costa, conhecido como Biriba, derrotou o atual campeão de época, o chinês Yung, e ficou entre os melhores do mundo. Olha, tivemos uma história aí antiga, né, no tênis, já está aí a foto do Biriba, do Birici, né, quando conseguiu vencer esse campeão mundial aí. Vai lá. Em 79 era fundada a CBTM, né, Federação Brasileira de Tênis de Mesa, a entidade máxima responsável pela modalidade. Em 88 o Brasil começava sua participação nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Aí já entraram, da minha geração já viu isso, aí começou a ser televisionado, né, alguns campeonatos, né, a Band começou a passar alguns jogos, a gente começou a ver isso, né. Tivemos o Cláudio Cano, né, o Cláudio Cano jogou durante muitos anos, foi número 1 do Brasil e morreu num acidente de moto no interior de São Paulo, tá? Ainda prematuramente, ainda tinha muitas Olimpíadas pela frente, né, e foi essa situação fatal. Vamos lá. Detentor de uma longa hegemonia na América do Sul, sendo o único esporte que possui incrível recorde de 4 títulos consecutivos por equipe, nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil possui grandes atletas, né? Então, aí temos vários atletas disso, então nós mandamos um pouco do tempo na América do Sul, mas fica por aqui mesmo. Quando você vai a nível de Olimpíada, às vezes nem fica entre os 8 semifinalistas, ali, finalistas, que não tem. Então, temos ainda essa massificação do tênis, infelizmente, no Brasil. Tá? Nós temos uma brasileira, uma amazonense aqui, que eu acho que a última Olimpíada ela ainda participou, mas ficou na reserva, já não jogou. E aqui foi um polo muito grande do tênis de mesa aqui em Manaus. Tá? E ainda na Vila Olímpica, quem esteve lá, quem já verificou lá, eles têm um polo e utilizam o tênis de mesa. Vamos lá, pode passar. Cláudio Cano é um dos grandes atletas que o Brasil já teve, ele é um dos maiores recordistas de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, sendo 12, tendo 7 delas de ouro. Infelizmente, Cano faleceu nesse trágico acidente que eu citei anteriormente, e morreu muito prematuramente, um acidente de moto no interior de São Paulo. Vai lá. Após retornar do Japão, aos 17 anos de idade, o Hugo Oyama, ele ainda está nativo ainda, mas já tem outra geração substituindo aí, mas o Hugo Oyama ainda está na federação, ainda está viajando com a federação, ainda tem um poderio muito grande ainda em relação ao tênis de mesa do Brasil. Participou de vários campeonatos brasileiros, participou de Jogos Pan-Americanos, da modalidade, detém ainda. É o brasileiro que mais tem título pan-americano do tênis de mesa, ele superou o Cláudio Cano, tá? Vamos lá. Pan-americano, né, a nossa conquista, fomos campeão individual 91 a 95, fomos campeão em dupla nesses anos subsequentes, fomos campeão por equipes, tivemos medalha de prata em duplas, né, ainda de pan-americano, medalha de bronze, tivemos medalha de bronze por equipes, tivemos medalha de bronze individual. Então o Brasil foi aí, tá, mandando um pouco na América do Sul o tênis de mesa. Pode ir. Todos esses estilos acima apenas dos Jogos Pan-Americanos tornaram o Hugo Oyama um atleta brasileiro recordista de medalhas de ouro nesse evento esportivo. Além desse título, o Hugo Oyama também conseguiu uma grande participação em 96 nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, vencendo o campeão mundial da época, o sueco Jordan Persson, e conquistando o 9º lugar. Então, acho que é a melhor pontuação, a melhor classificação que nós temos, é o 9º lugar numa Olimpíada com o Hugo Oyama. Prossegue. Ele é um esporte popular? Creio que ainda não no Brasil. Tá? Então, nós temos a nível mundial essa divisão aí de 20% feminino, poucas mulheres jogando ainda, e a maioria são os homens que jogam, que praticam o tênis de mesa. Aí,
a divisão pelo Brasil, né? Tem mais ou menos 20 mil atletas federados, né? Como é que eles estão distribuídos a nível de território nacional, né? Esse percentual todo. Um país com 200 milhões de habitantes, nós temos 20 mil atletas federados. Então, ainda não é um esporte massificado no país. Tá? Vamos lá. Aí estão os coeficientes também, a nível de atletas, tá? Pela faixa etária, juvenil e tal, então toda a divisão disso, isso também deve estar na apostila para vocês, vocês devem ter acompanhado isso, prossegue. Regra do tênis de mesa, tá? Então o objetivo dessa aula é você compreender essas regras, as regras são básicas, também não vai diferenciar muito dos outros esportes com raquete, vai lá. Aí a raquete, a bola, como eu mostrei para você, a mesa e praticamente os atletas para competir. Tá? Vamos lá. A mesa, o diâmetro da mesa, tá? A mesa elas são oficiais, tá? Tem uma rede de divisão, tem uma divisória ali na região da mesa. Você não pode encostar na mesa, você não pode tocar na rede, então faz parte da regra do jogo. Por aí você vai ter toda a dinâmica do jogo para que seja executado. Vamos lá. Aí a altura da rede, o tamanho, a dimensão toda. Pega toda a parte da rede, tem os apoios laterais e por aí vai. Prossegue. As bolas, tamanho, peso, tá? Feito de celulose ou plástico similar, as cores brancas e laranja, fosca. Aí pesa o peso em diâmetro, e o diâmetro dela é de 40 milímetros e o peso 2,7 gramas. Tá? Muito leve, feito de poliéster, de plástico e por aí vai. Vamos. A raquete pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso, é constituída de madeira natural e a maioria delas é revestida por uma camada de material sintético, né, de plástico, de borrachado e vai. O lado usado para bater na bola deve ser coberto com borracha, com pinos para fora, havendo uma espessura máxima de 2 milímetros, ou por uma borracha. Aí vai as federações vão ter que especificar, né, o tipo de borrachado e por aí vai, dentro da competição, o milímetro, né, dessa camada protetora. Então tem tudo isso pré-estabelecido. Nos mundiais, em média, eles não levam as raquetes dele, porque eles dão as raquetes lá para competir, mas a raquete tem que ser igual a uma do adversário, para que não haja vantagem, não pode ter uma raquete diferenciada. Então a lei pré-estabelece essas normas e faz parte do processo. Pode ir. Aí estão os tamanhos, né? A raquete de canaleta de carbono, a raquete clássica, a raquete de carbono. Então vocês podem ver as imagens aí do tênis utilizado, né? Que muda um pouco a empunhadura dos atletas, um bota o polegar na lateral, outros se seguram no cabo, então tem um diferencial também da empunhadura. Tá? Pode ir. O próximo. Partida constitui também um set de 11 pontos, né? Pode ser jogado com qualquer número de sets ímpares, 1, 3, 5. No caso do empate de 10 pontos, também aquela situação de vai a 2, tá? Até chegar ao final. 20 atletas que atuam no primeiro set, num lado é obrigado a atuar do lado contrário no set seguinte, tá? Na partida, quando houver negra, né, melhor de 1 a 1 ou 2 a 2, tá? Ou 3 a 3, deve mudar de lado, que o atleta consiga os 5 pontos diferenciados. Prossegue. O saque, tá? Lançado para cima, ele joga a bola acima e entra com a raquete e executa o toque, tá? Não é diferente do tênis, também jogado para cima, do tênis de quadra, só que você já vem com essa raquete na linha da cintura e executa o toque, tá? Como se fosse a palma da mão aberta, você executa com a raquete. Ele vai ter que tocar primeiro na bola, tá? Ele não pode tocar na mesa, ele não pode bater com a raquete na mesa, ele não pode bater com a raquete na rede, tá? Tudo isso ele perde ponto. Vai ter que passar essa bola para o lado contrário, tá? Sem que ela
execute o toque na rede. O saque deve ser dado atrás da linha de fundo ou numa extensão imaginária desta. Cada atleta tem direito a 2 saques, igual ao tênis de quadra, tá? Mudando sempre quando for 2 pontos. Então, são os múltiplos, né? 2, 4, 6, 10, 12, por aí, prossegue. Com o placar de 10 a 10, a sequência de sacar deve ser a mesma, mas cada atleta deve produzir somente um saque até o final do jogo. O direito de sacar ou receber primeiro ou escolher o lado deve ser decidido pelo sorteio, como é toda iniciação dos esportes com raquete. Tá? Aí, consequentemente, o outro, no set seguinte, ele vai executar o saque. Prossegue. O sacador deverá sacar e retirar o braço da mão livre da frente da bola, de modo que ela esteja entre a bola e o adversário e não ser a rede de suporte. Então, ele não pode bater na rede, como eu falei anteriormente. Uns jogam a bola um pouco mais alta, outros bem próximo, outros dão efeito. Então, a critério de cada um, sacador, de cada indivíduo, isso aí é muito pessoal de cada um. Tá? Prossegue. Uma obstrução, que não vale o ponto, né? Quando o saque queimar ou bater na rede, o adversário não estiver preparado para receber o saque, houver um erro na ordem do saque, aí o árbitro vai mandar repetir e as condições de jogo foram perturbadas. Quem vai lá na vila já viu, eles botam uma tela. Tá? Tem dia que o vento está muito forte ali no Dom Pedro, então aquela tela de proteção, tanto para a bola cair, também é um quebra-vento. E o vento atrapalha muito em quadras abertas quando da iniciação desses jogos. Né? Na época que treinava futsal lá, tinha muita briga por causa do barulho também. A quadra de futsal era do lado. Depois que eles ganharam, depois de muita confusão, eles ganharam uma quadra daquela, passou a ser o tênis de mesa. Então eles reclamavam muito. Agora estou vendo aí o quarto tópico. Tá? O barulho, né? Atrapalha muito o tênis, como eu falei isso para vocês, para todos eles. Tá? Todos os esportes de quadra, é muita concentração, pouco barulho. Prossegue. Um ponto. O atleta pode perder ponto quando erra o saque, erra a resposta, quando o saque vem de lá, eu vou executar o toque na bola. Tocar na bola 2 vezes, não posso. A bola toca em seu campo 2 vezes consecutivas, também não pode. Bater com o lado da madeira na raquete, então também não pode. Tá? Eu tenho que bater com o lado de borrachado, se bem que hoje em dia as raquetes em média tem um lado e do outro a borracha, então ele pode inverter o posicionamento, backhand e forehand, com o verso, com o lado oposto da mão, então já está com a borracha, fica muito mais fácil. Tá? Movimentar a mesa de jogo, ele não pode tocar na mesa, a raquete também não pode tocar nem ele, nem a mão, nem a raquete na mesa, em hipótese alguma. Tá? Não pode, é vetado pelas regras do jogo. Pode passar. Correção da hora de sacar, da troca de lado. Né? Se um atleta der um ou mais saques, além dos 2 de direito, da ordem será restabelecida assim que for notado, tendo o adversário que completar o múltiplo de 2. Se no último set possível os atletas não tocarem de lado, quando deveriam fazê-lo, deve trocar imediatamente. Aí o árbitro vai estar lá, ele vai estabelecer, se houver algum erro de cara querer sacar antes do outro, ele já vai dizer, a arbitragem já vai estabelecer isso aí tudo. São regras básicas. O tênis eles também já sabem, e daí eles vão executando isso. Prossegue. O jogo de dupla também, passo muito curto, eles têm uma dinâmica de mudar de posição, o cara já sabe mais ou menos. O que acontece muitas das vezes com o jogo de dupla, que também acontece no tempo de quadra, quando essa bola vem no meio de quem pega essa bola. Não pode ter divisão, deixa que eu deixo. Aí também acontece muito isso. Tá? Ele já sabe quem pega essa bola quando ela vai no meio, em média ele já está numa posição lateral da mesa, então ele já sabe quem chega primeiro, quem chega por último e assim vai. Tá? Cada atleta só pode bater uma vez na bola, é o mesmo procedimento, só quicando uma vez na quadra adversária, tá? O jogo, para ter a dinâmica do jogo. Pode ir. A ordem de saque é estabelecida no início do jogo, na sequência será natural, que nem a do simples. Tá?
Se a bola do saque tocar na rede, queimar e cair do lado esquerdo do recebedor, além da linha central, o sacador deverá perder o ponto. Então, o que ele quer dizer com isso? Bateu, queimou, ele perde, tá? Volta de novo, executa o ponto novamente. Vai. Vestimenta, a critério da federação, a critério do atleta, alguns campeonatos vai pré-estabelecer a quantidade de patrocínio que ele tem, que ele deve ter na camisa, e principalmente campeonatos mundiais vai pré-estabelecer isso aí, tá? Para não ficar aquela camisa toda cheia de propaganda, então ele já pré-estabelece aí isso. Pode ir. Empunhadura no esporte com raquete. Vamos lá, vamos para a empunhadura. Forehand e backhand também não é diferente, voltando a frisar, tá? Direito e esquerdo, tá? Referência do lado em que eu vou estar, como eu vou bater, tá? Direita, backhand, forehand e esquerda, tá? Do lado oposto da mão, tá? Seria o dorso da mão executando, tá? Para poder golpear a bola, golpear a peteca, para o badminton e a bola do tênis de quadra, caso seja tênis de quadra. Pode ir. Forehand, lembrar que nas 3 modalidades teremos a mesma nomenclatura, como eu falei anteriormente. Então, basicamente, desses esportes coletivos voltados para o esporte com raquetes, basicamente a mesma nomenclatura para os 3. Tá? Pode passar. Forehand, posicionamento dos membros inferiores de uma forma geral, depende da amplitude do movimento em geral. Isso aí também é condicionamento físico, é treinamento, ele vai ter essa noção dessa espacialidade na rede, a noção da queda da bola, da chegada, da devolução. Então, cada um tem sua forma mais dinâmica de jogar. Pode prosseguir. O clássico, a caneta e a clacineta, né? São os 3 tipos de backhand no tênis de mesa.